no Evangelho de João. Louvado seja o nome de Jesus. Não foi o texto que eu li em casa para ler aqui hoje. Quando o nosso pastor Renato começou a ler, o Senhor me despertou para esse livro. Eu falei, Senhor, mas eu já tinha estudado já para pregar. Aí ele falou assim, agora você vai estudar agora. Então é conforme o Senhor me direcionar. Amém? Evangelho de João, capítulo 4. Louvado seja Deus. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 39. Louvado seja Deus. A nossa irmã falou aqui sobre obra. A nossa irmã falou aqui sobre a respeito de como está a nossa obra diante do Senhor. E qual é a nossa visão em relação a Deus? Porque a visão de Deus em relação a mim e a você é totalmente diferente da nossa visão em relação a Deus. E no versículo 39 vai dizer dessa forma, do capítulo 4 de João. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. Verso 42. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdade, verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Depois de 2 dias, partir dali foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Versículo 46. Segunda vez foi Jesus para Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Aí o verso 48 diz: então Jesus disse: se não virdes os sinais e milagres, não creais? Disse o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus responde: vai, o teu filho vive. Pode sentar, eles. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. Eu cheguei no trabalho hoje, eu fui orar ao Senhor para confirmar uma palavra no meu coração. Perguntei para Deus: Senhor amado, o que eu trarei para aquela igreja nessa noite? E ali o Senhor me deu uma palavra. E essa palavra estava ardendo no coração, e eu acreditava que seria ela. Mas quando chego nesse lugar, o Senhor muda tudo. Porque a necessidade da igreja hoje é cura, é ver os sinais de Deus. E quando o nosso pastor estava aqui lendo a respeito de Jesus, naquela festa, realizando aquele milagre, seu primeiro milagre, o Senhor colocou muito forte no coração, dizendo: filho, a minha igreja está precisando ver os meus milagres. Não que a igreja do Senhor está somente vindo para a igreja em busca de milagre, mas tem momentos da nossa vida nós precisamos ver os sinais de Deus. Ainda que Deus já fez os seus sinais e maravilhas, mas eu acredito que o mesmo Deus que fez os milagres, as maravilhas lá no passado, é o mesmo Deus que hoje Ele pode operar os sinais e as maravilhas em nós, em nossas vidas, em nossos familiares. Então, quando eu li essa palavra, o nosso Deus vai dizer que essa mulher samaritana, ela havia se encontrado com o Senhor naquele poço de Jacó, e ela tinha que tirar água para beber, para dar a beber os seus animais. E Jesus aparece naquele lugar no momento certo. Aquela mulher, com o passar do tempo, conversando
como ela declara. Ele vai além disso. Jesus para nós, mas ele não é somente um provedor de milagres. Jesus não é o gênio da lâmpada que você vai lá, esfrega aquela lâmpada, aleluia, Jesus aparece e fala, eis o seu milagre. Não. Jesus, ele era antes de nós nascermos. Melhor dizendo, Jesus era ainda antes da fundação do século. Jesus já estava. Ele já era. Porque João vai dizer que no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Então não há dificuldade, não há circunstância que nós podemos enfrentar, aleluia, que eu não possa resolver. Ele pode, porque ele é. Mas ele não é somente aquele que pode fazer, ele é aquele que pode mudar e dar salvação de almas. Aquela mulher acreditou, conversando com Jesus, ela acreditou que ele não era somente um profeta. E como nós vamos descobrir, aleluia, quem é aquele que está conosco, tendo intimidade, conversando, dialogando. É necessário que a igreja dialogue com Jesus. É necessário que o povo de hoje venha ter um diálogo com o Senhor. E está faltando isso no meio do povo. Está faltando isso no meio da igreja. É por isso que muitas vezes, aleluia, o povo está disperso, está paralisando, está retrocedendo, porque não tem diálogo com Deus. E essa mulher aqui, mesmo sendo considerado inimigo número 1 dos israelitas, dos judeus, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não me trouxe aqui porque eu sou melhor do que outros pastores. Não, o Senhor me trouxe aqui porque é o momento para Deus estar aqui pregando e falando essa palavra para você e para mim. Aquela mulher começou a dialogar com o Senhor, pastores. E ela descobriu que o Senhor não é somente um profeta. Ela descobriu que o Senhor não é somente aquele que pode jorrar água. Mas ela descobriu que aquele é o Senhor que, além de jorrar água, além de ser um profeta, ele pode curar, ele pode também salvar a alma perdida. Aleluia! A igreja precisa se despertar para isso, de dialogar com Deus. Essa mulher, então, ela começa a ter esse descobrimento extraordinário. Coisa que muitos de nós já descobrimos. E muitos daqueles que descobriram esse extraordinário de Deus acabaram retrocedendo. Essa mulher, ela começou, irmãos, ela foi ali buscar apenas um pouco de água. E quando ela sai daquele lugar, você vai entender que aquela mulher ela sai como uma profetisa, ela sai profetizando e pregando Jesus para as pessoas. Sabe quando a gente vem para a igreja desanimada, a gente volta, aleluia, fortalecido, dizendo: o Senhor falou comigo, eu achei que seria o último culto, eu achei que não ia acontecer nada porque não tinha ninguém, mas Jesus falou comigo, louvado seja Deus. Você vem triste, nós vemos angustiado muitas vezes, sim, é verdade. Mas eu entendo que a palavra vai dizer que o Senhor nunca viu o justo desamparado. Nós nunca vimos alguém desamparado, porque o Senhor não vai desamparar os seus. Aquela mulher, então, ela recebe aquela palavra, porque Jesus outorga e diz assim: mulher, eu sou aquele que falo contigo. Ela recebe essa palavra, o Senhor transforma a vida daquela mulher. E aquela mulher, quando começa, aleluia, a andar na cidade de Samaria, começa a andar naquela redondeza, dizendo: olha, eu encontrei aquele da qual falava há tanto tempo, e ele transformou a minha vida. Talvez ela possa dizer assim: eu até imaginava que ele não falaria comigo por ser um samaritano, mas ele não me negou porque eu sou um samaritano. Você não vai te negar porque você é o que você é, não, ele vai te amar, ele te ama, e além de ele te amar, ele fala: filho, eu tenho uma morada para você, eu tenho algo bom para a tua vida. A Bíblia diz que aquela mulher, ela começa a sair, vai dizer no versículo que nós lemos, que ela começa a pregar e vai dizer que muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Será que hoje em dia nós, como servos de Deus, será que nós
temos, pastor, a credibilidade, as pessoas colocam credibilidade em nós. Quando pregamos e dizemos, o Senhor, Ele pode salvar. O Senhor, Ele pode libertar. O Senhor, Ele pode curar. Será que as pessoas ainda têm essa credibilidade em nós? E por que eu falo isso? Porque hoje em dia está difícil, irmão. Está difícil você acreditar nos profetas da terra. Porque algumas pessoas se titulando profeta, mas não pagam preço. Tem muitas pessoas se titulando pastores, mas não pagam preço, quer pagar o preço que nós pagamos, para permanecer uma igreja de pé e fortalecida e avivada no Espírito Santo. Aí vem aqueles lobos devoradores disfarçados de profetas, vem aqueles lobos devoradores disfarçados de pastores, dizendo, olha, Deus, o Senhor é aquele que pode te abençoar com carro, o Senhor é aquele que pode te dar uma casa, Ele pode fazer isso. Só que não é o maior intuito de Jesus. Não é o intuito de Jesus abençoar com casa, ainda que Ele possa fazer, e não é errado. Mas o que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? A Bíblia vai dizer que aqueles homens, os samaritanos, creram em Jesus pela palavra que foi ministrada pelaquela mulher, que testificou e disse, olha, tudo quanto tenho feito, o Senhor revelou. Não há nem coberto que Deus não quer ser revelado. Aquela mulher começa a pregar e agora vai dizer no versículo 40 que, indo ter com ele alguns samaritanos, rogasse que Jesus ficasse ali alguns dias. Jesus ficou mais 2 dias naquela cidade. E muito mais creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante você entender que Jesus ele não pode ficar no lugar que ele não é bem-vindo. O Senhor Jesus ele não vai ficar no lugar que ele não é bem-vindo. Vamos levar para nós. Se você chega em um lugar que você não é bem apresentado, que você não é bem recebido, você dificilmente vai voltar. Porque não se sente bem, não foi bem recebido, assim é Jesus. Observa que você lê a palavra de Deus e todas as vezes que Jesus ele era oprimido pelas pessoas, Jesus se retirava. Mas ele não ia descansar. A Bíblia vai dizer que muitas vezes ele ia para o monte orar ao Pai. E quando nós nos retiramos das vezes, nós iremos se retirar para chorar. Ah, Senhor, eu não fui bem recebido, ninguém me abraçou, ninguém me beijou. Não espere isso das pessoas. Porque as pessoas muitas vezes, aleluia, não vai te entender. Espere de Deus. Porque o Senhor não vai me desamparar em momento algum. O Senhor não vai me desamparar, não vai desamparar em momento algum. Aqueles homens pediam que o Senhor ficasse com eles. Jesus ficou mais 2 dias e muito mais creram nele. Ou seja, houve mais pessoas que teve credibilidade com o próprio Senhor falando. Quando alguém prega a palavra de Deus e alguém crê, esse é salvo. Imagina o próprio Senhor falando no teu coração. Imagina o próprio Jesus naquele momento, aleluia, reunido com os samaritanos. Eu creio que até mesmo os discípulos diziam, olha, Senhor, são nossos inimigos. Eu imagino que pode ser inimigo de vocês, mas eu não, porque eu vim para o pecador, eu vim para aquele que ninguém dá nada, eu vim para aquele que é abandonado pela sociedade. O Senhor veio para esses. De repente, no versículo 42 vai dizer assim: e diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Qual é a preocupação de muitas igrejas hoje? É encher. Qual é a preocupação de muitas igrejas hoje, pastor? É encher a igreja. Aí a minha pergunta para nós mesmos é: o que adianta uma igreja cheia, presencial, mas vazio
de alma. O que adianta uma igreja cheia, pulando para lá e para cá, e muitas vezes não tem nada a entregar, não tem nada a oferecer para nós? O bom é que a igreja esteja cheia, sim, mas cheia, aleluia, presencial, mas também cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Quando você lê o livro de Atos, vai dizer, e todos foram cheios da presença do Senhor, enquanto estavam reunidos no mesmo lugar, ou seja, todo mundo no mesmo propósito. Nós precisamos saber um propósito, aleluia, para engrandecer o nome do Senhor, que é fiel e verdadeiro. Essa mulher então vai dizer assim, já não é pelo que ouvimos. Outrora nós ouvimos falar, agora nós estamos andando com Ele. Outrora alguém falava de Jesus para nós, agora a gente falamos de Jesus para alguém. Olha como as coisas mudam. Olha como é transformador. A transformação ela vem de dentro para fora, igreja. Às vezes pode olhar para mim, para você, e essa não mudou nada. E a aparência não quer dizer nada. O que vai falar é o que está dentro. O que contamina é o que sai. A Bíblia vai dizer, a boca fala, o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de mágoa, de palavras ruins, é isso que vai sair. Mas se você estiver cheio da presença, aleluia, vai ter palavra, olha, Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Para Deus não há impossibilidade. Ainda esteja demorando, mas aguarde no Senhor, porque vai acontecer. Olha a diferença. Essa mulher então vai falar isso, e vai dizer agora que Jesus, depois disso, nos 2 dias, Jesus retorna para a Galileia, porque ele fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, e muitas vezes isso é muito difícil para nós. Parece que às vezes é até mais fácil pregar fora do que pregar dele, não? Porque muitas vezes o profeta dele não tem honra. Mas eu louvo a Deus que aqui há a humildade do Senhor. Eu louvo a Deus que todas as vezes que eu vim nesse lugar, eu tenho visto a presença de Deus verdadeiramente. Porque existe humildade, existe simplicidade. E Deus habita em coisas simples. Deus faz, aleluia, do simples, do extraordinário, louvado seja Deus. Jesus fala assim, olha, eu testifico que não há profeta na sua própria casa com honra. E o Senhor volta para a Galileia. O Senhor volta para o mesmo destino. Ele vai para o mesmo lugar na qual estava, onde realizou o primeiro milagre. E talvez você possa lembrar hoje, do dia que você aceitou Jesus até o momento de hoje, de agora. Você pode parar para pensar, imaginar qual foi o primeiro milagre que você fez na tua vida? Você consegue se lembrar o que Deus fez de tão grande na sua vida para você estar aqui hoje? Jesus ele volta no ponto de partida, se necessário for. Se necessário for, Jesus começa tudo de novo com você. Talvez você esteja com mais força para prosseguir, quando Jesus fala, filho, vamos começar de novo, eu vou caminhar com você, eu vou segurar na tua mão, você não está sozinho, eu sou contigo, não tema, não pasme, não desanime, porque muitos são as aflições do justo, mas eu sou Deus que estou com vocês. Eu sou Deus que não nos abandona em momento algum. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu prego aqui, mas eu não sou de falar isso. Quem me conhece sabe. Mas enquanto eu prego aqui, o Senhor mostra o nosso pastor. É um momento de tristeza. Mas o Senhor manda dizer para ele que ele não está sozinho. Ele não está desamparado, ele pode contar ainda aos remanescentes. Ainda há aqueles que não abandonam a obra, que não abandonam o pastor, porque quando Moisés, aleluia, estava lá no monte clamando, aleluia, o Senhor prevaleceu naquele lugar, mas ele cansava, os braços cansavam. O exército inimigo prevalecia, mas já tinha Arão e Ur que já estava para ajudar. Pastor, o Senhor não está sozinho. A presença de Deus, a
a presença do Espírito Santo, aleluia, pela palavra que é ministrada neste lugar. O Senhor cancela essa palavra. E o Senhor tira a angústia do teu coração, meu servo. Porque Deus não vai desamparar o seu servo justo. De repente Jesus volta para aquele lugar. Jesus volta para o ponto de partida para andar junto. Quantas vezes Jesus teve que voltar para me pegar? Quantas vezes ele teve que retroceder para que eu possa acompanhar? Para eu não ficar para trás. Quem está com Jesus não fica para trás. Quem tem uma vida voltada para Deus, esse não vai ficar para trás. Jesus, se precisar, Ele vai pegar no colo. Louvado seja Deus. Jesus volta para o lugar da Galileia, para que ele não fizer a festa, e vai dizer que um homem, oficial de um rei, ouvindo falar que Jesus estaria naquele lugar que ele ouviu falar, porque havia dentro da tua casa uma necessidade. E a necessidade que tinha na sua casa, aleluia, não era ninguém mais, ninguém menos que o seu próprio filho, à beira da morte. E ele sabia que Jesus estava lá e falou assim: olha, eu vou atrás de Jesus. Quantos hoje não querem mais correr aos pés do Senhor? Quantos não querem mais buscar a presença de Deus? Quantos não querem mais, aleluia? O negócio está difícil, o negócio está apertado, mas eu não arredo o pé da minha casa, eu não vou buscar Jesus. Se Ele quiser curar, Ele vem. Não, vai você, toma uma atitude, vai buscar a presença, vai se encher da presença, porque certamente Deus está ouvindo a tua oração. Louvado seja Deus. Aleluia. Aquele homem chega, aquele oficial chega diante do Senhor e diz: olha, desce comigo para Cafarnaum, porque meu filho está à beira da morte. Todos nós temos uma necessidade. Todos nós temos uma dificuldade. A dificuldade desse homem aqui era ver o seu filho quase à beira da morte, quase a morrer. E ele não achou nenhuma solução a não ser buscar a presença de Jesus. Aleluia. Não tem coisa na nossa vida, aleluia, que nós podemos fazer. O Senhor não vai fazer nada, vai ficar assistindo, porque nós podemos fazer. Está no meu alcance, está no seu alcance. Mas como foi aqui nessa noite, quando nós não temos mais força para fazer nada, quando não cabe mais a nós a fazer nada, o Senhor começa a operar. E quando aquele homem observou e percebeu que ele não podia mais fazer nada para trazer a vida do teu filho, falou assim: olha, eu sei que aquele Jesus que estava na Galileia, ele fez um milagre e transformar aquela água no vinho. Então eu tenho certeza, se ele fez isso, ele também é capaz de curar o meu filho. Aleluia. Ele vai lá e fala assim: Senhor, desce comigo para Cafarnaum, porque o meu filho estava beira da morte. Jesus disse assim para ele: olha, se não virdes os sinais, não creais. O que mais nós como igreja queremos ver para acreditar que Jesus é capaz de fazer? O que mais nós precisamos enxergar para entender que Jesus pode fazer muito mais na nossa vida? Você quer sinal maior de cruz? Você quer sinal maior do que ele fez lá na cruz do Calvário? O que nós estamos querendo mais de Jesus? Que mais sinal nós estamos buscando do Senhor? Quando aquele homem começa a rogar ao Senhor, fala: Senhor, vai comigo dessa Cafarnaum, Senhor. Olha o meu tom de voz. Mas esse homem não falou assim. Eu tenho certeza que aquele homem ele chegou se rasgando: Senhor, por favor, eu imploro, desce comigo, vai à minha casa, porque Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor pode trazer vida à minha casa. O Senhor fala assim: filho, se você não ver o sinal, você não vai crer. Aí ele continuou dizendo: Senhor, desce antes que morra. Senhor, desce, ainda tem esperança, porque está vivo.
vivo. Mas eu falo, filho, crê somente, não temas, crê somente, aleluia, porque vai você, porque o seu filho vive. O Senhor lança a palavra. Agora imagina, aquele homem, ele vai desesperado, aleluia, buscar a presença de Jesus, mas ele não quer só a presença de Jesus, ele quer Jesus com ele na sua casa. De repente ele fala assim, não, vai você, dorme, porque o teu filho vive. Talvez aquele homem poderia não acreditar, mas ele vai dizer que crendo ele, foi. Nós precisamos crer mais, igreja. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Nem sempre a presença de Jesus é necessária. Por quê, pastor? Porque basta apenas uma palavra dele. Tem momentos que apenas uma palavra dele é suficiente. Aleluia! Apenas uma palavra de Jesus muitas vezes é suficiente. Quando aquele homem recebe essa palavra, vai dizer que ele crê essa palavra. Que você fala assim, vai, porque o teu filho vive, ele vai para sua casa. Eu acredito que ele não vai devagarinho, ele vai o mais rápido possível para chegar e ver o milagre acontecer. Só que antes de chegar à sua casa, ele dizer que os seus oficiais, os seus que estão ao seu mandato, se antecipam e encontram o seu Senhor e dizem assim, olha, o teu filho está vivendo, o teu filho passou aquela enfermidade. Existe aqui um contraste. Quando você olha para a vida de Jairo, por exemplo, quando ele também foi rogar pela sua filha, aí vai dizer que também vieram os seus e dizer assim, olha, não incomode mais o mestre. Lembra disso? Vieram dizer assim, olha, não incomode mais o mestre porque não tem mais jeito, já morreu. Aqui vieram também os seus, só que a palavra foi diferente, olha, o teu filho vive. Enquanto o disse acabou, o Senhor fala assim, continua porque ele vai ter vida aí. Enquanto diz acabou, o Senhor fala, olha, continua porque ainda há vida, ainda há esperança, louvado seja Deus. O Senhor tem milagre para tua vida e para tua casa. E eu não quero somente um milagre natural, eu quero um milagre espiritual, um milagre de alma. Muitas pessoas estão abatidas, como foram alvadas aqui o hino da harpa, a alma está apertada, a igreja está sendo sufocada pelas palavras que vão massagear o ego da pessoa. As pessoas recebem essas palavras que massageiam o ego, e quando as coisas não acontecem, eu desisto. Mas quando é pegada a palavra de salvação, a pessoa, ainda que seja difícil, ela diz assim, eu creio, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele homem vai para sua casa, vem o Senhor e fala assim, olha, o teu filho vive, ele fala assim, que horas que isso aconteceu? Aí ele fala assim, ontem, por volta das 7 horas, a febre o deixou. Você vê que apenas uma palavra é suficiente? Você acredita que você pode chegar na sua casa e está tudo mudado? Você acredita que você pode chegar na sua casa e você vê ali aquele cenário que você deixou, um cenário transformado pela palavra de Deus? Porque o Senhor ele pode fazer isso. O Senhor ele pode restaurar um relacionamento, o Senhor pode restaurar uma vida espiritual. O Senhor pode mudar, aleluia, o cenário para te abençoar. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele pai então, ele entende que foi a essa hora que Jesus falava com ele. Você sabe quando Jesus fala com você. Nós sabemos o momento que Jesus fala conosco no nosso particular. E a hora é essa. Que o Senhor ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós podemos observar o nosso estado vizinho como que está, a calamidade que está nos nossos irmãos.
Mas eu ainda acredito que isso também é amor de Deus. E o Senhor, se Ele quiser, Ele pode mudar tudo isso. Coisas que o homem não pode entender, coisas que o homem não pode fazer. O Senhor, Ele pode mudar o cenário para mostrar que Ele está no controle de tudo. Amém? Essa palavra, meu querido, é porque o Senhor colocou no meu coração depois que eu cheguei. Porque talvez você estaria precisando disso. O que Deus mais me mostrava aqui era o pastor esses dias angustiado. Era um pastor preocupado se conseguir arrumar uma direção para tomar atitudes. Mas o Senhor não tem abandonado o teu servo. Porque a obra é de Deus. A obra é do Senhor. A mulher pregou e muitos creram. Mas hoje em dia as pessoas não estão mais acreditando. Por conta de um ou outro que está brincando com a palavra de Deus, está brincando com a verdade que é o Senhor. Aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiros em Deus, ou procuram ser verdadeiros como nós procuramos ser verdadeiros no Senhor, a gente padece. Mas Ele vai dizer, nós podemos até nos entristecer, mas não desanimar, não parar, né? Então receba essa palavra no teu coração. Não duvide que Deus, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Deus. Independente se nós cremos ou não, o Senhor, Ele é Deus. Amém? Pastor, com a sua licença, eu queria orar pela sua vida e pela vida da pastora.